Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos neste nosso encontro, neste nosso tratamento, que nós possamos nos fortalecer a cada encontro, crescer espiritualmente, que é o nosso objetivo maior. Hoje conosco Oswaldo Fonseca, representando a USE de Santo André, Poder da Fé. A frase que nós trabalhamos esta semana: ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. E a frase que desde quarta-feira que estamos já trabalhando e vocês receberam hoje: para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Emmanuel. Então vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós, procurando ficar bem atentos no trecho que caiu para nós hoje. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha deste fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhe transbordam do coração, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas faça o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Aproveitando esse momento de silêncio, vamos todos nós elevar nosso pensamento ao alto, a você, meu irmão, minha irmã, que está em outros lugares, seus lares, hospitais, diversos outros lugares. Procure neste instante estar conosco neste momento de prece. Senhor Jesus, sentimos felizes por estarmos aqui em ligação com os amigos espirituais. Talvez para muitos a alma se encontra em profunda tristeza. Talvez por algo que tenha passado, por alguma situação de desconforto, talvez por uma perda de um ente querido, de algo que talvez pudesse assim ser tão precioso, seja algo material,
Enfim, tantas coisas que nestes momentos faz com que todos nós possamos refletir sobre todas estas coisas. É um momento de silêncio profundo, é uma conversa com o nosso Pai Criador, uma conversa sincera, amorosa, onde nós abrimos o nosso coração, nos expondo a este nosso Pai, aos amigos espirituais que sabem de todas estas nossas necessidades. Mas temos a certeza de que através de todas estas presenças nós vamos sair fortalecidos desta casa e você também se sentirá fortalecido aonde estiver. Deixe de lado os seus medos, as suas preocupações, as suas angústias e confie. Entregue-se totalmente para que possa ser feito o melhor para você e para aqueles a quem você tanto ama, que neste momento de prece também pede por este ente querido, este amigo. Procure buscar dentro de você a esperança, a fé raciocinada, na certeza de que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E temos a certeza de que nós vamos nos fortalecer em espírito, procurando assim enxergar as coisas de uma outra maneira. Tudo pode aquele que crê. E temos a certeza de que tudo que estamos vivenciando hoje vai fazer parte do nosso passado. Procure buscar neste momento a alegria, a companhia destes espíritos amigos. Deem as suas mãos a cada um deles, para que neste momento você possa receber tudo aquilo que necessita no dia de hoje e para mais uma semana. Não esqueça de fazer aquele contato especial com seu mentor individual, seu anjo de guarda, onde mais uma vez este amigo, esta amiga te envolve com muito carinho, dando toda a sustentação necessária. Mestre Jesus, todos nós com certeza confiamos em Ti. E somente este nosso Mestre Jesus e nosso Pai sabe o que é melhor para cada um. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Osvaldo, para que ele traga a sua mensagem, confortando o nosso coração, depositando assim em nós a esperança e tendo a certeza de que a fé existente em nós passará a aumentar a partir de hoje. Que Ele receba as nossas vibrações e leve desta casa tudo aquilo que tanto ele como a família necessitam. Que a paz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, aquele momento de gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido mais um dia de vida, agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos anjos de guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Quero agradecer também a recepção amorosa desta bendita casa de orações, agradecendo aqui a presença de todos, encarnados, desencarnados e toda a espiritualidade amiga que atua nesta casa. Porque a gente sabe que toda instituição onde há o tratamento espiritual, todo esse ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais eu não tenho como dizer porque não tenho aquela sensibilidade, aquela percepção. Então que essa paz, que essa serenidade possam nos envolver nas reflexões desta tarde. Eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo André, mas hoje estou representando a USE, União das Sociedades Espíritas de Santo André, ou USE Municipal de Santo André. A USE não é uma casa espírita, mas é uma somatória das casas espíritas e dá suporte para todas as casas, tanto em cursos, seminários e também nas palestras. E o tema da USE neste mês é o poder da fé, que nós podemos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, ou a fé que remove montanhas. E aí Jesus fala sobre o poder da fé. Diz o Evangelho, na narrativa de Mateus, no capítulo 16, que Jesus veio de encontro ao povo. E estava muita gente. Chegou até ele um homem que se ajoelhou diante dele e falou: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele está lunático e padece muito. Muitas vezes ele cai no fogo, outras vezes ele cai na água. E eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí então Jesus fala, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Trazei-me aqui o menino. E eles trazem o menino até Jesus e Jesus expulsa lá o demônio. E aí depois os discípulos perguntam para Jesus: mas como que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque eles já estavam há algum tempo com Jesus, já haviam presenciado todos os ensinamentos, todos os mandamentos e todas aquela presença assim da fé que Jesus demonstrava em tudo que ele fazia. Mas só que naquele momento eles não conseguiram expulsar. E aí eles perguntaram por quê. Aí Jesus falou: foi por causa da vossa falta de fé ou da vossa incredulidade. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha: transporta-te daqui para lá, e isso aconteceria e nada seria impossível. Então, esse transportar a montanha, né? Remover as montanhas, que montanhas são elas? Nós podemos dizer que são as nossas preocupações, as nossas amarguras, todas as nossas aflições, os problemas que passamos. E então, o poder da fé, ele está presente no quê? Naquela primeira, na confiança que nós temos em nós mesmos. Se nós temos confiança em nós,
essa fé em nós mesmos, nós podemos fazer coisas que a gente acha difícil, né? Ou até mesmo impossível, mas acontece. Agora imagine se nós, de alguma forma, tivermos essa fé em nós, acreditar e ter confiança nos nossos espíritos protetores, e ter essa fé em Deus, na espiritualidade amiga que nos assiste sempre, a gente teria realmente uma ligação, né, de cumplicidade com eles e poderíamos fazer muitas coisas. Então esse capítulo nos fala da fé. Mas o que é a fé? A fé é a crença em algo, a crença em alguma coisa, né? E a fé, segundo Paulo de Tarso, ele diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram grandes testemunhos. E aí ele fala de todos os grandes missionários que demonstraram muita fé. Mas a gente pode se lembrar também que Emmanuel, no livro O Consolador, ele tem da questão 354 até a questão 361, ele fala sobre a fé. Ele diz assim, quando vai definir a fé, ou ter fé, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, numa energia constante de realização divina. É não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, Senhor. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Quem disse isso foi Maria de Nazaré, quando ela estava lá diante do filho morto, e ela fez essa consideração também, né? Ela falou, faça-se na sua escrava, né? Na escrava a vontade do Senhor. Então essa necessidade realmente da gente ter essa certeza inabalável, né? O Espiritismo fala da fé raciocinada, não a fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Só que a gente vai perceber que, na realidade, a gente ainda não está em condições de ter essa fé inabalável, porque a gente crê hoje, amanhã descrê, e a gente vai levando dessa forma, que nem aquele homem que chegou diante de Jesus, e Jesus falou assim, você crê? Ele fala, eu creio, Senhor, mas perdoa a minha incredulidade. Ou seja, a gente ainda está nessa condição assim, vacilante. Por isso a gente vai perceber que a fé robusta, ela dá perseverança, energia e recursos necessários para a vitória. Já essa fé vacilante, ela produz incertezas, hesitações. Então ter fé é ter confiança na realização de certas coisas, né? E atingir os objetivos. Então a fé sincera, ela é sempre calma. Ela dá aquela paciência que sabe esperar o que vai ocorrer. Então a fé insegura, ela nos mostra a fraqueza que ainda temos. E nós acabamos realmente perdendo, né, as oportunidades de aprendizado na nossa vida. Paulo de Tarso, como ele falou, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ao final da vida ele termina dizendo assim, eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Ou seja, ele teve sempre a fé presente, né, para que ele pudesse realmente fazer a sua missão, né? Então há essa necessidade de termos essa fé em nós, em todos os momentos. E nesse capítulo 19, fala para a gente não confundir a fé com a presunção, porque a verdadeira fé se alia ao quê? À humildade, se alia a essa condição assim de que nós temos que buscar tirar o egoísmo, né? Foi falado na lição sobre amar ao próximo como a si mesmo. E lá fala justamente dessa necessidade de nós combatermos o egoísmo. Imagine que a fé, a aplicação prática da fé e o poder da fé, ela aparece principalmente quando nós vamos falar do passe, né? No magnetismo, o passe magnético. Nós teremos que ter essa fé em nós, né? Se nós não tivéssemos um pouquinho de fé, o que a gente estaria fazendo aqui? Buscando o passe magnético, o passe espiritual, enfim, a vibração por nossos familiares. A gente não preencheria, né, o livro de vibrações. Então temos que ter essa fé em nós. E no magnetismo a gente percebe realmente que a fé, ela modifica os fluidos e traz realmente assim
vamos dizer assim, acelera a melhora das criaturas. Isso aí está comprovado. A própria ciência já comprova isso. Muitos estudiosos têm feito pesquisas nos hospitais, né? Aquelas pessoas que realmente têm religiosidade e que elas acreditam, que elas têm fé. E há, sim, uma melhora naquelas criaturas que realmente se dispõem a estar mais receptivos para receber, né? Então é por isso que a fé remove montanhas. Então nós temos que ter essa fé. E essa fé que nós devemos ter deve estar alicerçada em quem? Em Jesus. Conta-se que tinha uma pessoa espírita, ela já estava assim, estudiosa no espiritismo, mas ela queria assim ter certeza que ela estava caminhando no caminho certo, né? E todos buscavam sempre quem? Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier. E ele foi até lá para ver realmente se ele estava no caminho. Ele queria realmente ter aquela certeza. Mas chegou lá, o Chico não estava. Aí ele tinha vindo de Santos, né? Logicamente gastou tempo, gastou dinheiro, foi para um lugar longe. Chico estava trabalhando ainda e não estava no local. Aí ele passou um dia, 2 dias, ele até teve calma, né? Paciência. Mas depois ele ficou aborrecido e começou a reclamar com todo mundo. Eu estou achando que essa coisa de espiritismo, estou perdendo a fé nesse espiritismo, eu acho que é tudo mistificação. E aí ele saiu de lá aborrecido, porque ele falou, poxa, eu vim de longe, gastei dinheiro, gastei tempo, e ninguém me dá as explicações que eu necessito. E aí, de repente, ele foi embora. Quando o Chico chegou, foram falar com o Chico. Puxa, Chico, o homem saiu muito aborrecido, parece até que ele perdeu a fé no espiritismo. Não é melhor entrar em contato com ele, esclarecer esse assunto? Aí Chico falou assim, vou falar com o Emmanuel. Aí quando ele falou com o Emmanuel falou assim, deixa esse caso para lá, Chico. Se a fé deste homem estiver alicerçada em você ou em mim, que somos criaturas falíveis, é melhor que ele a perca desde já, porque a nossa fé deve estar alicerçada em Jesus. Então Jesus é o recurso maior das nossas vidas, né? Tanto assim que ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo as iniquidades, ou seja, as injustiças, se multiplicarão, e a fé de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ou liberto dessa situação. Então nós temos que ter essa fé em nós, né, para a gente conseguir realmente enfrentar os problemas que surgem. Tivemos esse ano, né, um ano assim, de muitas tragédias, muitos acontecimentos, e todos ficam nessa condição. Mas como, né? Por que isso? Né? Na tragédia lá de Brumadinho, eu estava lendo uma reportagem, e as pessoas falaram assim, porque logicamente todos buscaram trazer assim aquela palavra amiga, aquele consolo para as pessoas que perderam os familiares. O bispo, inclusive, esteve presente, e aí a pessoa falou assim, mas onde estava Deus que não viu acontecer essa tragédia? Onde está Deus? E aquele sofrimento, aquele desespero. Ele falou, Deus está aqui agora, está chorando conosco. E aí uma pessoa que perdeu até a noiva naquela tragédia, ele afirmou o seguinte, que nós não devemos buscar ter essa fé para que Deus nos livre dessas coisas, mas sim para que Deus nos dê forças para continuar de pé, para enfrentar tudo isso. E acreditar, né? Mudar o nosso foco, né? O nosso foco deve estar direcionado a Jesus, para que a gente consiga manter realmente, não duvidar, não hesitar, não vacilar. Então existe até uma colocação até do próprio budismo que fala que depende do foco, né? Se nós buscamos culpados, se nós buscamos reclamar desses sofrimentos que possam chegar, nós nos desviamos, nos desequilibramos, nos descontrolamos. E aí realmente, como é que a gente vai querer realmente estar em condições de agir com harmonia, né, com tranquilidade? Então é por isso que nós temos que ter essa fé alicerçada em Jesus, porque Jesus é o recurso maior das nossas vidas. Podemos nos lembrar da passagem daquele jornalista, todo ao final da manhã ele comentava assim, vamos tocar o barco, né? Até falava com o colega dele lá, Barão, não se preocupe,
vamos, toca esse barco aí. O que é tocar esse barco? Tocar o barco da nossa vida, das nossas preocupações. Aí eu me lembro de um título que fala da ousadia da fé. Os discípulos estavam num barco. E quando chegaram no local, assim, a tempestade veio. E o barco ficou balançando para lá e para cá, para todos os lados. E de repente, então, eles ficaram, e agora? O que vamos fazer? Desesperados, com medo que iam morrer. De repente apareceu Jesus no meio das águas, andando sobre as águas. Aí eles ficaram com mais medo ainda. Nossa, deve ser um fantasma. E aí Jesus chegou mais perto e falou assim, não tem mais, eu estou aqui. E aí então Pedro olhou e falou assim, mas é Jesus. Jesus, permite que eu vá até aí. Aí Jesus falou assim, então vem Pedro, vem até aqui. Aí o que Pedro fez? Pedro saiu do barco, né, e ficou focando em Jesus, olhando para Jesus. Ele desceu e começou a caminhar sobre as águas. Todos até se espantaram, né? Começou a volitar sobre as águas. Mas num dado momento o vento, aquela tempestade ficou mais forte e ele já abaixou a cabeça assim, né? Tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Aí ele ergueu o braço e pediu, salva-me, Senhor. E aí Jesus salvou, tirou de lá, estendeu os braços e salvou, né? E foram até o barco e Jesus falou para ele assim, ó homem de tão pouca fé. Por que duvidastes? Então todos nós também de alguma forma duvidamos. Mas isso serviu até para uma oração, assim, uma música tipo oração que fala assim, quando as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Não temas, segue adiante e nem olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Pois ela te sustentará. Então, é essa necessidade que nós temos de ter essa fé em nós, né? Não duvidar nunca. Ter condições de seguir adiante com muita fé. Então, existe uma história que conta assim, e fala que a fé realmente remove montanhas. Nos Estados Unidos, lá no, acho que é entre o Tennessee e Carolina do Norte, um local onde existem muitas montanhas, árvores e montanhas, e lá nós sabemos que mais de 80% lá daquele pessoal é todo protestante. E o pastor, com a sua comunidade, construiu uma igreja. Só que no fundo da igreja ficava uma montanhazinha. E lógico, eles construíram a igreja, fizeram um estacionamento assim no fundo, bem pequeno, mas as pessoas lá da prefeitura falaram assim, ó, nós não vamos poder liberar, autorizar o senhor usar a igreja, por quê? Porque pelo número de fiéis que o senhor tem na igreja, o estacionamento não comporta. O senhor teria que aumentar esse estacionamento para adequar, né? Aí o pastor falou, e agora? O que nós vamos fazer? Aí numa das missas que ele estava fazendo ali, ele pediu para as pessoas ficarem e orarem realmente para acreditar no poder da fé, né? Ficaram orando à noite. E chegou no outro dia, o padre estava lá na sua sala, onde ele recebia as pessoas, e de repente veio um capataz de uma grande construtora. E ela veio e falou assim, padre, eu sou de uma construtora que vai construir um shopping center aqui na cidade. Mas o local que nós vamos construir ainda está muito movediço ali, né? Um pântano. Nós precisamos de terra. E nós não temos de onde tirar a terra, nós temos que ir longe para buscar a terra, mas o senhor tem aqui no fundo da igreja uma pequena montanha. E nós temos maquinário, mão de obra, recursos para tirar, né? Vamos tirar essa terra daqui, vamos transportar para lá, e depois nós vamos aplainar, vamos até asfaltar, e o senhor vai poder usar esse local como um estacionamento. O que o senhor me diz? O padre só sorria, né? E agradecia a Deus e aos fiéis, porque falou, realmente a fé havia movido, né, aquela montanha, removido aquela montanha, no sentido realmente de mover, porque eles estavam com aquela dificuldade. Então nós temos que ter essa fé em nós, acreditar realmente que nós podemos nos transformar, que nós podemos nos renovar, para que a gente consiga realmente ter essa fé. Aqui nesse capítulo fala da fé humana, fala da fé divina, que muitas vezes a gente tem que ter, né, aquela fé realmente humana, que é o que eu falei, que está ligada à confiança, né? Nós temos que confiar sempre.
Acreditar sempre. Porque Jesus, naqueles momentos em que ele estava dando lá os testemunhos daquelas criaturas, nós podemos nos lembrar. A hemorroísa, que estava há mais de 10 anos passando por um problema de fluxo sanguíneo, foi em todos os médicos e nada foi resolvido. E, no entanto, ela tinha uma certeza dentro dela, que se só tocasse as vestes de Jesus, ela se curaria. E ela esperou um momento para tocar as vestes. Mas foi num dia assim que estava muita gente, um movimento muito grande. E eles estavam assim se espremendo, né? Se empurrando uns aos outros. Mas num dado momento Jesus parou e falou: quem me tocou? Os discípulos falaram assim: mas como, mestre? Como é que a gente vai saber? Olha só, nós estamos sendo empurrados para lá e para cá, como é que a gente vai saber quem te tocou? Aí Jesus falou assim: quem me tocou? Porque eu senti sair de mim uma grande virtude. Então naquele momento a mulher se ajoelhou e falou: mestre, fui eu. E aí ela fala da situação dela, do problema que ela tinha, e que naquele momento ela já estava melhor. E aí Jesus faz aquela colocação, né, que todos nós devemos lembrar: tem bom ânimo, minha filha, tua fé te curou desse mal. Então Jesus nunca falou eu curei. Ele sempre fala: tua fé te curou desse mal. Isso aí foi com o cego de Jericó, lá, o Bartimeu, foi com o centurião Cornélios, né, que foi lá para buscar uma prece intercessória, né, de Jesus em relação ao seu servo, que estava enfermo. E ele fala, né: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. Então a gente vai ver várias situações dessa, né? Se nós formos estudar os livros de André Luiz, em todos os momentos, ele fala dessa necessidade de ter a fé, de buscar a oração. Podemos nos lembrar lá no livro No Mundo Maior, o título é O Processo Redentor, onde são feitas várias preces, né? E uma das preces selecionadas para André Luiz e Calderaro ir atender uma mulher, era uma mulher que tinha um filho na cama, assim, estava sendo obsediado por 2 espíritos. E aí ele faz várias considerações, como é que se processava aquilo, como é que as preces eram selecionadas, mas sempre explicando essa necessidade que temos de procurar orar sempre, para que a gente consiga realmente nos transformar. Então é por isso que nós temos que ter condições realmente de saber como focar e como encarar os problemas que surgem para nós, né? Para que a gente consiga. Então eu citei até aquele problema que houve lá em Brumadinho. O budismo diz que devemos direcionar nossa mente para a virtude. Se diante de uma situação como essa que aconteceu, a nossa mente se descontrola, nós geramos raiva ou procuramos culpados. Um ciclo de sofrimento. O budismo chama de samsara. Então é preciso focar nas boas lembranças e oportunidades de ter tido aquela pessoa em nossa vida, né? Como pai, como mãe, como filhos. Então a maneira como se encara é diferente. Por isso que Chico Xavier tem uma frase assim que ele diz: para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Então, nós devemos ter essa condição em nós todos os dias, né? A frase que o Edson colocou: para alcançar felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. É aquela história que fala, né? Felicidade é outro nome da consciência tranquila. Então, estamos aqui e a aplicação da fé, do poder da fé, nesse momento que vamos passar para o tratamento espiritual, é justamente o magnetismo, né? E a fé, se nós tivermos fé, nós seremos mais receptivos para receber o magnetismo dos médiuns e de todos os mentores que elaboram nessa casa, né? Aqui é seara das fraternidades. Então, que nós possamos realmente ter condições de ter essa fé. Ao ampliarmos a nossa consciência na fé, nós sentiremos uma grande serenidade, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso ou erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade
e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Então a fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. A confiança nasce da fé. Fé e confiança devem ser desenvolvidas pelos pais nos seus filhos, né? Para que eles realmente confiem em seus pais, para evitar também que se tornem pessoas descrentes por nossa culpa. Então fé e virtude que se desenvolve em nós pela nossa vontade e conhecimento. E ela precisa ser lógica, precisa enfrentar a razão, que é o que diz a doutrina espírita, né? Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é por isso que Marco Prisco tem uma mensagem que ele diz assim: a fé ilumina qualquer caminho, a dúvida atormenta em todo lugar. Que nós possamos ter essa fé em nós, para que a gente consiga realmente endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade e pela humildade. Aí eu me lembro daquela música, né? Não sei se é do Gilberto Gil, que ele diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então que nós possamos andar com fé, para que essa fé realmente, a fé é um impulso imanente, está dentro de todos nós, né? Jesus sempre falou da fé nas suas parábolas, que essa fé que está dentro de nós devemos fazê-la crescer, né, para que ela possa desenvolver e se tornar uma grande árvore, a ponto de que até as aves vão fazer ninho. Que possamos ter essa fé, que possamos realmente ter condições de acreditar nessa fé, para que a gente consiga realmente nos transformar, nos renovar cada dia mais, e consigamos realmente andar de uma maneira mais equilibrada, mais serena. Por isso é que ao encerrarmos a presente exposição, nos lembramos de Jesus. Jesus é o recurso maior das nossas vidas, né? Em todas as considerações, ele nos traz aquele convite amoroso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então que possamos, nesse momento em que passaremos para o passe magnético, espiritual, que possamos estar receptivos, que possamos perceber que nós temos em nós, né, essa força. Nós, como Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Então nós temos um poder imenso dentro de nós, né? Nós temos um potencial infinito para a glória do Deus bendito, nosso Pai sempre exaltar. Só que muitas vezes a gente vacila, a gente vai se levando pela dúvida. Então que possamos nos fortalecer sempre em Jesus, acreditando que nesse momento, né, nós aprendemos com a doutrina espírita, quando fala de corpo, espírito, perispírito, dos chakras, né, dos centros de energia, tudo aquilo que nós devemos perceber que nós podemos captar, canalizar em nós essas energias para nos transformarmos, nos renovarmos e estarmos sempre em condições de agir da melhor maneira. Então, lembrando Jesus, podemos dizer, como disse Maria Dolores, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os receios têm seus medos, né? E a nossa força é Jesus. Então Jesus é essa força que nós devemos manter sempre em nós, e que Ele possa nos inspirar, nos renovar, para que nós possamos realmente sair daqui melhores, mais revigorados do que aqui chegamos. Graças a Deus e graças
a toda a espiritualidade amiga que atua nessa casa, nós podemos nesse momento estar mais receptivos para receber o passe, para que possamos realmente perceber o poder da fé, né, se manifestando, para que possamos sair daqui melhores, graças a Deus. Agradecemos, Oswaldo, pelos ensinamentos. Rapidamente as nossas recomendações. Antes, o palestrante, quarta-feira, Deolinda Couto, representando a USE de Santo André, e o tema O Poder da Fé. É o mesmo tema, sempre última quarta e sexta do mês. A USE encaminhando o palestrante e o tema é sugerido pela USE. Sexta-feira que vem para vocês, o palestrante é o Eugenivaldo Forte e o tema A Porta Estreita. Tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, a leitura do Evangelho, fazendo sua prece, a ligação com a casa. Ao chegar a primeira vez aqui, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já passaram pela série de tratamentos deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos aqui a leitura do Evangelho, fazemos um trecho, né, da lição que caiu para nós, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando a sequência na palestra 30 minutos. Lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa. No andar de baixo, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus pensamentos, seus sentimentos, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é o tratamento PO pós-operatório para os problemas físicos, encaminhados para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos aqui ainda, e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença, que poderá desencadear. Ao entrar na sala, por gentileza, não deixe a sua ficha aqui fora, entregue para o trabalhador lá dentro e ele deverá te posicionar nas cadeiras ou maca, como você preferir. Entre com bastante fé, né? Com confiança. E após o seu atendimento, será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. À noite, antes de deitar, faça a sua prece. Peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans. Ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês, aqui no quadro. E lembrando que todos aqui passarão por assistência espiritual pelos médicos em casa e por toda a equipe médica. Aqueles que estão também fazendo tratamento à distância também deverão se preparar e receber também a equipe médica da casa. Nós pedimos hoje evitar o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual e atividade física pelo menos 2 dias. Vamos deixar uma água para ser fluidificada. Esta água você deverá deixar junto a você ou qualquer ente querido que também gostaria de ser assistido, mesmo que não veio aqui na casa. E os mentores vão ali então colocar aquilo que você necessita beber durante toda a semana. Amanhã pela manhã já começa a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, amanhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, tua fé que vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico.
Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, não interrompa e faça direitinho, ok? Atendimento fraterno lá em cima, nós temos trabalhadores à disposição de vocês para conversar um pouquinho, se você desejar. E também o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho, como deve ser feito, às 15h30, lá em cima, das 15h30 às 16 horas. Rádio ABC AM 1570, programa Semeando a Boa Nova, das 8 às 10 da manhã, o tema Sintonias Espirituais. E o convidado, o Dr. Vladimir Reis. Então vamos, aqueles que puderem participar, né, do programa, é bem interessante, Sintonias Espirituais. A gente sempre acha, né, que tem um irmãozinho nos acompanhando, que vem assim do nada, outros falam encosto, estou com encosto, tal, mas a maioria das vezes nós é quem somos os culpados, né? A nossa sintonia, nosso pensamento é quem atrai tudo isto. Então não vamos ficar colocando a culpa neles não, tadinhos, né? Temos alguns amiguinhos aí de vidas passadas, mas tudo depende da nossa sintonia. Se você tiver nenhuma vibração, você vai ter uma sintonia. Se você tiver uma sintonia mais baixa, bom, enfim, o Dr. Vladimir vai lá falar. É importante vocês prestarem bem atenção para que você sinta cada vez melhor, ok? E faça a sua pergunta. Então, Rádio ABC, AM 1570, ou entre lá no Face do programa Semeando a Boa Nova. E você concorre ainda a um livro. Já iniciamos os nossos cursos, as crianças, fiquei bastante feliz aí, tinha bastante criança, isso mesmo. Traga suas crianças, é uma oportunidade de aprender dos 3 aos 9 anos, às terças-feiras, 18h30 às 19h30. É uma oportunidade de dar o conhecimento, né, para eles, então vale a pena. E também um encontro da juventude, um encontro mensal e o tema Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, acima de 10 anos, né, sábado, das 9 às 12 horas, aqui na Seara mesmo. E os cursos às quintas-feiras, tem a programação lá embaixo, e também às quintas-feiras à tarde nós temos um curso também para aqueles que não podem vir à noite, aí vem participar do curso à tarde. Vamos aprender um pouquinho sobre a doutrina, vamos nos melhorar, né, na condição assim de espírito, como pessoas mesmo. Então é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Um dia vai ser cobrado isso, né? Nós tivemos condição de participar e não participamos, não fizemos, assim como outras coisas também. Não só isso, né? Tá certo? Noite da Pizza no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Sábado, né? Amanhã a partir das 19 horas. Então, se você quiser participar também, são pizzas deliciosas. Então vale a pena também conferir. Ok? Bom tratamento a todos. Vamos entrar bastante confiantes com fé. E se ficar alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Lembrando sempre, vamos desligar o celular, vamos ficar aqui em sintonia espiritual, com os mentores, sintonia mais alta, mais elevada, para recebermos todo o nosso tratamento. É uma vez só por ano, por semana que a gente vem, então vamos aproveitar o máximo. Peço, por gentileza, silêncio aqui no salão. Muito obrigado a todos, toda a colaboração com a casa, né, tudo que vocês auxiliam aqui conosco. E aqueles que quiserem colaborar, além de adquirir um alimento lá, comprar um alimento na lanchonete, que é o que mantém a nossa casa, toalha, aquele papel Interfolha. Nós só temos a Interfolhas para hoje, então gastamos bastante. Se você quiser colaborar, um pacotinho, agradecemos de coração. Tá bom? Muito obrigado.